convido você para ler apenas um versículo em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, aonde temos: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. A cena está pronta para o ato quando o olhar de João é atraído ao livro na destra do que estava sentado sobre o trono. O uso da palavra livro é um anacronismo, pois livros com folhas individuais não existiam até o início do século II. A tradução literal seria pergaminho. A preposição que nós temos aí neste versículo na sugere que o pergaminho não estava simplesmente sendo segurado por aquele que estava no trono, mas estava na mão estendida, como que sendo oferecido a alguém capacitado a tomá-lo. Já vimos que aquele que está sentado no trono é Deus. Você pode ler o capítulo 4, versículo 2. Eu fiz um outro vídeo onde tratei desse assunto. O pergaminho sendo oferecido por aquele que está sentado no trono, e sua aceitação pelo único em todo o universo, o cosmo, capaz de tomá-lo, faz desta ação a chave para o restante do livro. A abertura dos 7 selos será o ato de precipitar e que precipitará a ação sobre a terra. Enquanto os 7 selos são abertos, os acontecimentos na terra mostram que o céu está interferindo dramaticamente nos acontecimentos da terra. Depois do 7º selo surgem as 7 trombetas, e da 7ª trombeta vem a 7 taças, que encerram a tribulação e abrem o caminho para o reino milenar e os acontecimentos que seguirão. É, portanto, essencial compreendermos claramente o significado deste pergaminho. Muitos comentaristas entendem que este pergaminho simboliza a revelação dos propósitos de Deus em relação à Terra. Em outras palavras, eles o veem como um símbolo das coisas que depois destas devem acontecer, que temos no capítulo 4, versículo 1, que João fora chamado aos céus para receber. Dizem, os capítulos seguintes, eu vou expressar o que eles dizem, né? Então, podemos abrir aspas para o que eles dizem. Os capítulos seguintes deixam claro que o livro continha o relato dos conselhos divinos em relação ao mundo, os princípios de governo divino e os decretos judiciais que estavam para ser postos em práticas. Então, fecham aspas, é o que eles dizem sobre este pergaminho. Baseando neste ponto de vista, as lágrimas de João, do versículo 4, devem ser entendidas como lágrimas de pesar, por ele ser incapaz de ver o programa divino para a Terra. Defensores deste ponto de vista contrastam o livro selado de Daniel, capítulo 12, versículo 4, com este livro prestes a ser aberto. Enquanto Cristo abre os selos, os acontecimentos proféticos são revelados. Várias razões tornam este ponto de vista pelo menos improvável. Ele não explica, por exemplo, por que o livro estava selado. O único livro selado neste contexto é o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, e não há sugestão de que este seja o mesmo livro. Outro ponto é, por que somente Cristo pôde abrir os selos do programa divino, sendo que Deus, no passado, usou homens para falar profeticamente? Um ponto de vista mais apropriado é que, quando o Cordeiro toma o livro e o cântico se inicia, não é um cântico celebrando a revelação, mas um cântico celebrando a redenção. Obviamente, o tomar do livro está ligado à ação redentora do Cordeiro. É por isso que João chora tão amarguradamente, não porque ele corre o risco de não conhecer os detalhes das coisas futuras, mas porque ele sabe que se este livro permanecer selado,
os resultados da obra redentora de Cristo não podem ser realizados na terra. Na identificação positiva deste livro, precisamos considerar duas coisas. A primeira é a característica um tanto incomum do pergaminho. Nós lemos que este pergaminho é escrito por dentro e por fora. Isto certamente não sugere que o pergaminho era inadequado para conter todo o escrito e que o material suplementar foi escrito por fora, porque não coube só de um lado. Tal sugestão é imprópria diante da dignidade do livro na mão de Deus. Alguns gramáticos argumentam que a expressão por fora deveria ser analisado como o verbo que segue, por fora selado com 7 selos. Embora isto seja uma possibilidade tentadora e gramaticamente possível, devemos salientar que este advérbio, nas suas 7 ocorrências no Novo Testamento, onde encontramos o mesmo advérbio, invariavelmente modifica o verbo que o precede, que neste caso é o verbo escrito. Este fato dá uma forte indicação da interpretação correta, pois o escrito por dentro e por fora era característico dos pergaminhos usados no sistema de compra de terra na terra de Israel. Talvez não está entendendo ainda, mas fique comigo mais um pouco, vamos tentar explicar isto. Os escritos por fora indicavam o conteúdo muito parecido com o título de livros em nossos dias. O fato do pergaminho selado de Apocalipse capítulo 5 ter escrito tanto por dentro e por fora, como o pergaminho de Jeremias, em outros títulos de compra no sistema de resgate da terra em Israel, indica que o pergaminho é um título de compra, ou seja, este pergaminho que está nas mãos de Deus, do qual o Cordeiro toma, é um título de compra de terra. Sobre esta mesma característica, isto novamente tende a identificá-lo com os livros de herança penhoradas. Por dentro estava escrito, porque é escrito por dentro e por fora, então por dentro estavam as especificações do confisco. Por fora estavam os nomes e os atestados das testemunhas, pois eram assim que esses documentos eram autenticados. A segunda coisa acerca do livro é que estava selado com 7 selos. Daniel foi mandado selar o livro em Daniel capítulo 12, versículo 4. Mas não há nenhuma menção do número específico de selos. Uma passagem mais relevante fala de uma transação de terra por Jeremias, em Jeremias capítulo 32, do versículo 6 a 25. Leia lá, por favor. Onde uma cópia do contrato foi selado e uma deixada sem selos. Novamente, nenhuma menção é feita quanto ao número de selos. Sabemos pela história que a lei romana exigia que um testamento fosse selado com 7 selos. 2 imperadores, Augusto e Vespasiano, deixaram testamentos assim selados para serem abertos pelos seus sucessores. A ideia, ao selar, é garantir que não haja qualquer falsificação do conteúdo originalmente escrito. Existe nota cultural interessante que nos diz o seguinte: pergaminhos, abre aspas para o que dizem essas notas interessantes culturais, pergaminhos eram selados com gotas de cera impressas com um anel de sinete para proteger o conteúdo ou garantir a integridade do escrito. Somente o proprietário poderia abrir os selos e revelar o conteúdo. Documentos originais eram geralmente selados, mas as cópias não. Documentos selados eram guardados, enquanto que as cópias não seladas eram públicas. Fecham aspas.
Não há nenhuma referência quanto à maneira como os 7 selos eram fixados no pergaminho. A sugestão comum de que os 7 selos estavam fixados na borda do pergaminho de tal maneira que ele poderia ser aberto por etapas, enquanto os selos eram rompidos, não tem apoio contextual nem cultural. A ideia parece ter surgido para favorecer a ideia de um desdobramento de revelação. A maioria das autoridades concorda que um pergaminho selado não poderia ser aberto até que todos os seus selos fossem rompidos. Isto tem implicações para os juízos dos selos. Eles seriam preliminares à verdadeira abertura do pergaminho. Talvez o abrir-se do pergaminho e o exame minucioso do seu conteúdo está indicado no silêncio de meia hora no céu, que é o que temos em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Um silêncio talvez ligado ao fato que enquanto os juízos dos selos têm um caráter providencial, os juízos das trombetas e das taças, que seguem o abrir do pergaminho, manifestam uma intervenção divina direta sobre a terra. Estes sinais de identificação apontam claramente para a passagem do Antigo Testamento, que já fez menção de Jeremias, mas no capítulo 32, do versículo 6 a 25, dando pano de fundo a este livro. Jeremias, como parente remidor de seu primo, é a história que nós temos lá, devido à invasão iminente dos caldeus, comprou um campo. 2 cópias da transação foram feitas, e ambas foram testemunhadas por pessoas fidedignas. Uma cópia foi selada e a outra deixada aberta. Ambas foram cuidadosamente enterradas dentro de um vaso de barro, aguardando o dia quando a evidência fosse exigida para estabelecer o legítimo dono da terra. A cópia aberta revelaria o legítimo dono, mas somente uma pessoa autorizada poderia abrir a cópia selada e deixar Jeremias gozar da herança pela qual ele havia pago o preço há tanto tempo. Não sei se entendeu? Vamos seguir então mais um pouco. É óbvio que os princípios aparentes em relação à redenção de terra nos dias de Jeremias são apenas uma figura de um cumprimento muito mais abrangente em relação a Cristo e a terra. Um parente remidor em Israel e sua porção da terra ilustram Cristo e sua porção, ou seja, toda a terra. Cristo comprou toda a terra. A terra pertence a Deus por direito de criação, mas ele deu o inquilinato ao homem. Isto nós temos no Salmo, capítulo 115, versículo 16, para ser mantido para ele. Ou seja, Deus deu o inquilinato da terra ao homem para ser mantido para Deus, para que ele guardasse a terra para Deus. Mas por causa do pecado, o homem perdeu a posse para um usurpador, Satanás, que colocou os seus próprios inquilinos. Agora, por meio de um parente remidor, ou seja, Cristo, leia Jó capítulo 19, versículo 25, Deus adquiriu a terra para si, uma transação completada na cruz com o preço de sangue. Nós podemos ler isto em Efésios capítulo 1, versículo 7, Colossenses capítulo 1, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Para todos os que desejam ver quem é o verdadeiro proprietário da terra, a evidência está na palavra de Deus, que não foi selada. A palavra de Deus nós podemos ler e descobrir quem é o verdadeiro proprietário da terra hoje. Entretanto, chegou a hora para a cópia selada ser aberta pelo proprietário legítimo e a herança reivindicada. É isso que nós temos aqui neste capítulo que nós estamos analisando.
É nesta altura que João vê o Cordeiro, o único que tem o direito, vir e tomar o pergaminho selado da mão de Deus. Na abertura dos selos, o Cordeiro demonstrará o seu direito de posse da terra. Veremos que isto significa a desapropriação de todos os usurpadores controlados por Satanás, enquanto os juízos adicionais caem sobre a terra. Portanto, o livro deve ser entendido como sendo o título de posse da terra. É o título de posse da propriedade adquirida, a terra, por Cristo. Ele adquiriu esta terra na cruz.